Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Em nome do CRP, do Conselho Regional aqui de Minas, e da comissão organizadora deste congresso, aqui por mim representada, gostaria de agradecer a participação dos convidados e do público em geral que está nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. Então, em continuidade aí ao primeiro Congresso Mineiro de Psicologia, Ética e Direitos Humanos, que conta, então, com várias conferências, minicursos e mesas, e com toda certeza ele está cumprindo aí os objetivos propostos quanto da sua organização. Então, nesse momento agora, apresentamos a mesa 31, que tem como nome aí avaliação psicológica no contexto pandêmico. Passando, então, para a minha autodescrição, meu nome é Delcio Fernando, eu sou homem, de pele clara, estou usando óculos, cabelos começando a ficar um pouco grisalhos, Estou usando uma camisa polo de cor preta, e atrás de mim, parede revestida de pedras e um painel colorido, ok? Eu sou graduado em psicologia, há 32 anos, mestre em psicologia clínica, e também já tive o prazer de ser conselheiro aqui do Conselho Regional de Minas, do 04, por 2 gestões, o que me oportunizou, então, um grande aprendizado e aproximação junto ao Conselho, pois desempenhei as funções aí, de secretário, presidente da Comissão de Ética, da Comissão de Orientação e Fiscalização, e além de outras comissões, que são pertinentes aí a temas específicos, Atualmente, eu estou aí coordenando a Comissão de Orientação e Avaliação Psicológica e também a Comissão de Orientação e Formação Profissional aqui do 04. E também já tive a oportunidade de presidir a ABEP Minas, na última gestão, e, portanto, eu digo assim, olha, eu tenho o sangue da psicologia correndo nas veias, Bom, então, para introduzir a temática proposta, é importante da gente dizer que o momento que a humanidade atravessou aí com a pandemia e que ainda atravessa, porque a gente não está livre dela, é um contexto que desafia tanto os pesquisadores, profissionais de várias áreas, e a própria sociedade, exigindo de todas e todos, através de um esforço contínuo, de resiliência, principalmente quando a gente traz aí uma ciência, novas práticas e ações criativas. Então, na tentativa assim, de minimizar um pouco os impactos negativos desse isolamento social que todos nós passamos por ele, que nós fomos impostos, e também, consequentemente, os sofrimentos decorrentes disso, sofrimentos físicos, mentais, das desigualdades aí sociais, da crise econômica, enfim, de várias questões que nós tivemos aí que atravessar. E dentro disso, também sabemos que o ensino ele sofreu grandes impactos na pandemia. Imaginem, então, o ensino, trazendo aí o ensino da avaliação psicológica, suas práticas, seus estágios, então, é um momento que nós tivemos que reinventar os nossos fazeres, tá? Então, é justamente nesse contexto que o tema dessa mesa ele foi pensado por nós, que somos membros aí da Comissão de Orientação e Avaliação Psicológica aqui do Conselho, para esse congresso, que trata, então, da ética e desses direitos humanos, E tivemos, então, como iniciativa, fazer o convite a esses ilustres participantes, que hoje estão aqui conosco, Gostaria de agradecer aqui também, em nome da Elza Loboski, que também coordena junto comigo essa comissão, Então, que esses nossos palestrantes, possam aí, nesse momento de diálogo, elucidações, discussões, E temos aí a convicta decisão de que
eles vão fomentar aí o contínuo trabalho da avaliação psicológica, né, uma especialidade, né, da nossa ciência que nos é tão cara e, portanto, necessita aí de cuidados, fortalecimento, investimento, crescimento contínuo, né, numa formação sempre continuada. Então, contamos, né, com a participação de todos vocês através do chat, né, para encaminhar suas perguntas, dúvidas e discussões, para que possamos fazer, né, desse encontro um momento valioso, então, para todos nós, tá? Então, sem me delongar muito, eu gostaria de apresentar os nossos convidados, que tenho a certeza aí que abrilhantarão a nossa tarde com as suas falas. Primeiramente, eu apresento a Daniela Zanini, que, por sinal, ela já nos contemplou aí com a presença, né, em nossa mesa de abertura desse congresso. A Daniela, ela é psicóloga, doutora em psicologia pela Universidade de Barcelona e professora da PUC Goiás. É também presidente do Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica do IBAP, membro da Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica, a CCAP, né, junto ao CFP, e que muito nos honra em tê-la aqui conosco, né, então seja muito bem-vinda. Em sequência, também apresento o psicólogo Maquilin Batista, que é mestre em psicologia na PUC Campinas, é doutor pela Universidade Unifesp, e ele conta com mais de 25 anos em atendimento em psicoterapia cognitiva comportamental. É também docente na Universidade de São Francisco, Campinas. Ex-presidente do Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, o IBAP, membro do Grupo de Trabalho de Família da União Latino-Americana de Entidades da Psicologia, o LAPSE. Então, Maquilinho, obrigado também pelo aceite ao nosso convite, seja muito bem-vindo. E apresentamos também minha parceira, companheira aí de trabalho, né, por longo tempo, na avaliação psicológica, a professora doutora Marcela Mansur, né, ela também, logicamente, psicóloga, mestre em psicologia e doutora em neurociências pela UFMG, professora do Departamento de Psicologia e orientadora de mestrado e doutorado também da UFMG. Membro do Grupo de Trabalho em Avaliação da Personalidade e Psicopatologia da ANPEP. E Marcela, né, então, muito bom poder contar com você nesta tarde, e especificamente aqui nessa mesa, né, e gostaria, né, que vocês, os convidados, que pudessem também acrescentar aí suas falas, as suas apresentações e as suas autodescrições. Então, primeiramente, né, eu passo a palavra aí, né, para a Daniela Zanini, para que profira aí a sua apresentação. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Meu nome é Daniela Zanini, eu sou uma mulher branca, de cabelos ondulados e loiros. Estou usando óculos, batom vermelho, uma blusa azul escura e atrás de mim, eu estou na sala da minha casa, então atrás de mim tem a mesa de jantar e uma estante que serve de aparador também. Eu inicio pedindo desculpas por estar nesse ambiente da minha casa, é onde eu me organizei para trabalhar nesse período de pandemia, né? Mas com o retorno às atividades, eu moro em uma rua bastante barulhenta, então eu espero que não atrapalhe a transmissão aqui, mas se vocês ouvirem carros, motos, e como eu moro do lado de um hospital, ambulâncias também, eu já me desculpo de antemão. É um prazer estar aqui com vocês, estar nessa mesa com o Délcio, mas com colegas também tão queridos quanto o Maquilin e a Marcela, né? Antes de iniciarmos, estávamos comentando que a gente tem que fazer alguns eventos fake desses, né? Para que a gente possa se reunir e conversar, para além da psicologia, né? São pessoas muito queridas e que a gente guarda no coração. Espero que vocês aproveitem as discussões que vão ser feitas nessa mesa. Eu fiz alguns slides, vou compartilhar aqui com vocês, não é?
E o tema da nossa mesa é avaliação psicológica no contexto pandêmico. Eu vou fazer uma aproximação dessa temática desde uma perspectiva mais técnica, até do lugar que eu estou ocupando atualmente, né, como presidente do Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica e membro da CCAP, do Conselho Federal de Psicologia. Então, eu gostaria de retomar as discussões da avaliação psicológica, né, dizendo que, embora nós estejamos no momento pandêmico e que esse momento nos traga imensos desafios, algumas questões clássicas da avaliação psicológica não modificam. Como, por exemplo, a nossa necessidade, na necessidade do avaliador, do psicólogo que trabalha com avaliação psicológica, considerar os aspectos fundamentais que o fazem realizar essa avaliação. Então, algumas perguntas nós devemos respondê-las antes de iniciar qualquer processo avaliativo, né? Por que eu vou avaliar? Quem eu vou avaliar? Qual é o contexto em que essa avaliação irá acontecer? Para depois nós pensarmos, então, como eu posso realizar essa avaliação. É com base nesses 4 eixos, então, que eu vou discorrer a apresentação hoje. Quando nós pensamos, né, por que avaliar no contexto pandêmico, talvez seja necessário a gente pensar quais as demandas da avaliação psicológica são passíveis de serem avaliadas nesse contexto, não é? E quais as consequências de uma avaliação psicológica conduzida no contexto da pandemia. Quais construtos nós podemos avaliar? E qual a validade consequencial dessa avaliação? Isso porque talvez alguns estados emocionais, alguns aspectos, alguns construtos psicológicos sejam mais afetados do que outros no contexto pandêmico. E talvez algumas alterações nas avaliações desses construtos não se devam tanto a patologias em si expressas, a patologias o que consideraríamos patologias, mas talvez seja uma resposta ao contexto atual que a gente está vivendo. Eu penso que o McLean, posteriormente, vai evoluir bastante nessa discussão e nos brindará com uma discussão muito enriquecedora nesse termo. Né? Depois, avaliar quem nós estamos avaliando. Né? Quais as características desse avaliando que devem ser consideradas? Idade, sexo, nível educacional. Sobretudo, se estamos falando de avaliações psicológicas conduzidas no contexto pandêmico e que, por isso, se utilizará de metodologias remotas, por exemplo, né? Quais as influências dos aspectos socioculturais nesses fenômenos psicológicos de interesse? E se eu estou avaliando de forma remota, quais as interferências desses aspectos socioculturais nos fenômenos que eu vou avaliar remotamente? Em que contexto vai ocorrer essa avaliação? É uma avaliação compulsória, não é? Que momento sócio-histórico estamos vivendo? Né? O momento da pandemia influenciou significativamente na saúde mental das pessoas, né? Então, isso também é algo para a gente considerar. E como eu vou avaliar? Quais métodos, técnicas e procedimentos eu vou utilizar? Se eu tenho condições, por causa do contexto pandêmico, de conduzir essa avaliação, tendo respondido todas essas questões anteriores, né? Se eu tenho condições de fazer uma avaliação remota nesse contexto e quais as normas regulamentadoras da profissão para que eu possa levar a cabo uma avaliação psicológica de forma remota. Em relação a isso, eu gostaria de fazer um primeiro destaque, né, que a pandemia potencializou a realização de avaliações por meio das TICs, tecnologias de informação e comunicação. Mas isso nos traz alguns desafios, né?
quais tecnologias nós dispomos e se essas tecnologias, né, com a diversidade socioeconômica existente no Brasil, se elas são democráticas, se todos têm acesso a essas mesmas tecnologias. Quais recursos nós temos, né? E quando eu falo nós, eu falo da díade, avaliador e avaliando, né? Porque não adianta o psicólogo deter a tecnologia, deter os recursos e deter as competências para fazer uma avaliação de forma remota. Também o avaliando necessita ter acesso a tecnologias, recursos e competências para que possa se submeter a esse tipo de avaliação. E a gente considerar o que de fato é realidade na avaliação psicológica atualmente. Né? As TICs foram regulamentadas, né, a realização de avaliação psicológica por meio das TICs foi regulamentada em 2018 por meio da resolução do Conselho Federal de Psicologia número 11. Essa é uma resolução que foi feita antes da pandemia e que foi extremamente solicitada, não é? E bem-vinda e visitada nesse período de pandemia, tanto que o Conselho Federal de Psicologia lançou mão de uma outra resolução, a 4 de 2020, que complementa essa 11 de 2018 em relação a algumas atuações específicas no período da pandemia em relação aos atendimentos remotos, né, por meio das TICs. E por que surgiu essa resolução? Exatamente porque a gente vinha num aumento constante da informatização, do uso de redes sociais, de internet e de avaliações psicológicas remotas. Mas, claro, tudo isso foi significativamente aumentado, né, em função da vivência da pandemia. Né? Mas não se trata simplesmente da gente extrapolar a avaliação psicológica que era conduzida anteriormente de forma presencial para a forma remota. Para serem realizadas, as avaliações psicológicas precisam ter a evidência científica de sua validade. Não se trata simplesmente da extrapolação da avaliação psicológica que era feita do que a gente chama classicamente de lápis e papel, a aplicação dos testes psicológicos na forma presencial, para essas novas formas remotas de avaliação psicológica. Isso parece uma conclusão óbvia, sobretudo para aqueles que trabalham com avaliação psicológica, né? Já que a gente estuda tanto as evidências de validade dos testes psicológicos, parece muito óbvio que para usá-los em contextos diferentes ou de formas diferentes, a gente tenha que buscar evidências de validade para essas novas formas de aplicação e uso do teste psicológico. Mas será? Ao longo desses anos, né, a gente tem recebido diversos questionamentos, tanto via CRs, quanto diretamente pelo próprio Conselho Federal de Psicologia e ouvidoria do Conselho Federal de Psicologia, em relação a isso, as diferentes formas de usar os testes psicológicos ou de se fazer avaliação psicológica, extrapolando a aplicação presencial para a remota. E nessa extrapolação, algumas questões precisam ser consideradas, né? Eu falei brevemente anteriormente, né, mas gostaria de destacar novamente a competência do avaliador e do avaliando com a ferramenta a ser utilizada. Porque o que nós queremos avaliar é o construto psicológico e não a competência em utilizar aquela ferramenta. Então, se o avaliando né, o avaliador não tem uma competência com aquela ferramenta, pode ser que o mau desempenho no instrumento não seja devido a uma baixa competência ou uma deficiência naquele construto psicológico, mas sim devido a uma deficiência de competência no uso da ferramenta.
Além disso, algumas características do avaliando são interessantes de serem consideradas, né? Idade, o nível sociocultural, experiência prévia com o próprio avaliador, essas questões podem interferir no processo. Tá? O tipo de demanda também, né? Será que todas as demandas psicológicas ou todos os fenômenos psicológicos podem ser avaliados nesse período pandêmico, ou, dizendo de outra forma, não é? Quais os riscos nós corremos ao realizar a avaliação psicológica de alguns construtos psicológicos nesse momento e fazer diagnósticos, não é? Ou chegar a conclusões nesse momento pandêmico. O que devemos considerar? Em alguns casos, o próprio estresse e as condições de avaliação podem interferir no resultado da avaliação psicológica. A interação entre a demanda e o ambiente, né? Para algumas demandas pode ser necessário maior cuidado e controle do ambiente de avaliação. O exemplo clássico que nós oferecemos em relação a isso são as demandas de violência, né? Casos de violência, ou avaliações de criança, ou de idosos, ou de pessoas que precisam de cuidado, né? Quando conduzidas de forma remota, ela precisará da ajuda de um terceiro para manusear a ferramenta tecnológica e em que medida isso não interfere no processo avaliativo, né? Então, considerar esses aspectos, a autonomia do participante, né, do avaliando, para a realização da avaliação psicológica é algo fundamental. A idade, as condições necessárias para que ele possa responder adequadamente à avaliação psicológica. Lembrando que, apesar do contexto pandêmico, as normas para a realização de avaliação psicológica seguem as mesmas, né? Ou seja, nós estamos submetidos como profissionais de psicologia, né? A prática profissional nossa está submetida à regulamentação do sistema Conselhos. E a resolução que regulamenta a prática profissional em avaliação psicológica é a resolução do CFP número 9 de 2018. E o que ela diz? Ela diz que são fontes fundamentais de informação os testes psicológicos aprovados pelo SATEPS, as entrevistas anamneses ou os protocolos e registros de observação de comportamento individual ou em grupo, certo? Então, qualquer avaliação psicológica conduzida no contexto pandêmico continua sob essa regulamentação e deve se basear em ao menos uma das 3 fontes fundamentais de informação. Com relação a isso, né, e falando especificamente dos testes psicológicos, e retomando o que eu disse anteriormente, não se trata de pegar um teste que apresenta estudos de validade para o contexto presencial, né, para a aplicação presencial, e extrapolar para o contexto remoto. Eu devo buscar essa fonte, os testes psicológicos que apresentam fundamentação, né, que apresentam estudos de evidência de validade para o uso no contexto remoto. E como fazer isso? Eu venho na página do SATEPS, clico no link o psicólogo pode usar, clico no link testes psicológicos favoráveis, seleciona a opção online e vai sair a lista dos testes psicológicos que estão disponíveis. Antes da pandemia, para demonstrar para vocês como a pandemia incrementou, né, as avaliações conduzidas no modo remoto, antes da pandemia a gente possuía apenas 4 testes psicológicos. Atualmente, essa lista ainda foi atualizada, né, no último mês, isso é de um mês atrás, a gente possui um conjunto muito maior de testes psicológicos que estão disponíveis para uso de forma remota. Todo esse trabalho ele foi conduzido por meio da Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica, que de forma célere avaliou os testes psicológicos que chegaram, tentando potencializar
o trabalho do psicólogo nesse período da pandemia. Para além disso, também se trabalhou numa cartilha de boas práticas para avaliação no contexto da pandemia. E como IBAP, não é? Também estivemos juntos, tanto indicando membros para a composição da Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica, que auxiliou na análise dos testes, como na construção dessa cartilha de boas práticas da avaliação psicológica no contexto pandêmico, e também com um capítulo no livro que foi publicado pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e que está disponível gratuitamente, tá, pessoal? Além disso, o Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica contribuiu com algumas obras que trazem a discussão da avaliação psicológica no contexto pandêmico, não é? Então, todos esses livros aqui, eles apresentam recursos, não é? Apresentam a discussão de aspectos a serem considerados no contexto pandêmico, tanto relacionado à pandemia especificamente, quanto à avaliação de forma remota, não é? Como o tutorial apresenta possibilidades de análise de dados e de construção de instrumentos que consigam garantir a segurança dos dados nessa avaliação remota, né? O segundo destaque, caminhando para a finalização da minha apresentação, que eu gostaria de fazer, e muito ligado a esse movimento que o IBAP tem feito nos últimos meses, né, de pensar em formas mais seguras de desenvolvimento de testes psicológicos, ou de testes psicológicos mais seguros, tem a ver com o contexto atual também que vivemos, que é a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, que sofremos, né, nos últimos meses, nesse ano, que seu julgamento final, que considerou a restrição dos testes psicológicos somente para os psicólogos como inconstitucional. Então, hoje, o que é realidade na avaliação psicológica? A realidade é que ainda estamos submetidos à lei 4.119 de 62, que regulamenta a profissão do psicólogo no Brasil, não é? E em que essa referida lei postula que constitui função privativa do psicólogo a utilização de métodos e técnicas psicológicas com os seguintes objetivos: diagnóstico psicológico, orientação e seleção profissional, orientação psicopedagógica e solução de problemas de ajustamento. Nesse sentido, continua sendo função privativa nossa de psicólogo o uso profissional dos testes psicológicos. Mas, contudo, a partir do julgamento da ADI, nós não podemos mais privar as demais pessoas de comprar os testes psicológicos. Então, hoje, as pessoas podem comprar os testes psicológicos, mas o seu uso no contexto profissional continua sendo restrito ao psicólogo. Bom, nesse sentido, e tentando superar esses desafios, creio que nasce aí, né, a partir desses dois desafios, o desafio da avaliação psicológica de forma remota e o desafio da avaliação psicológica a partir da ADI, né, e da não restrição de compra dos testes psicológicos, surge dois grandes problemas, não é, para que nós, como área, pensemos, e o IBAP está se debruçando nisso em conjunto com a Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica e os pesquisadores, não é, os GTs de avaliação psicológica da ANPEP, para pensar possíveis soluções. Essas discussões todas, embora elas aconteçam em alguns espaços, existem momentos que nós tornamos essas discussões e os resultados dessas discussões
ou convidamos a população em geral, os psicólogos em geral, a participar dessas discussões conosco. Um desses momentos é a jornada que o IBAP vai promover no dia 27 e 28 de outubro desse ano, e que de antemão eu já convido vocês, né, a nos prestigiar, a estar lá e a vir participar dessas discussões da atualidade da avaliação psicológica, dos desafios que estão sendo postos hoje para nós, não é? E que esse ano tem como tema os 25 anos do IBAP e o seu papel na construção da avaliação psicológica no Brasil. Bom, em suma, o que eu gostaria de dizer para vocês aqui, né, quando nós discutimos avaliação psicológica no contexto pandêmico, é que para realizar uma boa avaliação psicológica é necessário competências técnicas, sem sombra de dúvida, mas é necessário um bom planejamento e a avaliação de aspectos que podem interferir no processo. E nesse sentido, quando nós avaliamos os aspectos que podem interferir no processo, nós não podemos desconsiderar o contexto atual, tá? Bom, a minha fala por hoje era isso e eu agradeço a audiência. E Daniela, nós é que agradecemos aí, né, pela sua excelente e brilhante fala, como sempre, né? Com certeza você traz aí no bojo da sua fala muitas questões, a lei, resoluções, a DI, né, as normativas, as questões todas aí de uma competência técnica e ética, né, para uma boa realização de uma avaliação, né? Esse convite que você traz também da jornada, né, do IBAP, muito bem, tá? Nós temos algumas perguntas, mas só que, como nós organizamos, nós vamos deixar as perguntas, né, para o final da apresentação de todos, tá? Mas, de imediato, gostaria de agradecer e a gente retoma daqui a pouco e faz o convite, então, ao Maclean para a apresentação, né, e a sua autodescrição aí. Olá, pessoal, tudo bem? Como é que estão? Em primeiro lugar, agradecer aí, né, ao convite, né, para esse evento maravilhoso que o Conselho aí de Minas preparou. Agradecer ao Délcio, agradecer a presença, né, e a fala e a comunicação, o bate-papo, né, junto com as minhas colegas e ex-colegas aí de IBAP, de profissão, né, a Daniela e a Marcela. Eu sou Maclean Nunes Baptista, eu tenho 52 anos, sou homem, uso óculos, cabelo loiro, estou com uma camisa verde listrada, estou inclusive com um headphone, pele branca, atrás de mim eu estou na minha sala, né, de trabalho na Universidade de São Francisco. Atrás de mim tem uma estação de trabalho do colega meu, Felipe Valentini, que está uma bagunça, e a minha mesa também está pior ainda. Está uma bagunça final de semestre, né? Então, isso faz parte aí do trabalho. Bom, como na apresentação do Délcio, né, eu venho fazendo atendimentos, né, já há algum tempo. Eu comecei a fazer atendimentos presenciais logo quando eu me formei, né? Então, passei aí durante aproximadamente uns 20 anos fazendo atendimentos só presenciais, porque ainda não havia, inclusive, normatização, né, para atendimentos online. E a partir aí do ano passado, né, eu retomei essa atividade. E agora eu faço os atendimentos, né, somente online. Essa foi uma decisão minha, uma decisão pautada aí numa série de critérios, né, critérios econômicos, obviamente, né, você tem um custo adicional, né, para bancar, né, um aluguel de uma sala, de uma secretária, e todos os encargos, né, que disso demandam. E além disso, como eu sou professor em tempo integral, né, eu não tenho também
tantos horários assim. Então, eu faço a clínica como uma paixão, né? Complementar a minha outra paixão, que é a pesquisa, né? E, basicamente, a gente desenvolve aqui escalas, né, na universidade, escalas de avaliação psicológica ligadas à saúde mental, né? Então, escalas de depressão e escalas de fatores de risco e de proteção a diversos transtornos mentais, né? Esse é o meu trabalho aqui na universidade, no laboratório de avaliação de avaliação psicológica em saúde mental, né? Bom, então, hoje o que eu vou trazer aqui na minha fala, né? Eu vou, pela primeira vez na minha vida, pasmem, né? E eu também estou meio pasmado, eu não preparei slide, eu não fiz uma fala super já pré-definida, né? Que nem a apresentação maravilhosa aí que a Dani fez e que a Marcela vai fazer depois, né? Apresentações mais estruturadas. Eu decidi não fazer isso e decidi trazer, então, alguns causos, né? Vamos dizer assim, algumas situações que às vezes também são inusitadas, né? Que nos tomam na prática clínica, né? Então, obviamente, nós temos lá o nosso código de ética, nós temos diversas resoluções, né, que o Sistema Conselhos, principalmente o Conselho Federal de Psicologia, prepara para os profissionais, né, com tanto trabalho assim, a gente não faz ideia, né, o quanto de trabalho que conselheiros, né, que os conselhos regionais têm, né, e que o Conselho Federal também, são profissionais que basicamente deixam a psicologia entrar na sua vida e muitas vezes acabam limitando sua vida familiar, pessoal, em prol da profissão, né? Então, isso é muito bonito, né, porque realmente nós não temos ideia de quanto trabalho está envolvido, inclusive numa organização de um congresso como esse, né? Bom, então, em primeiro lugar, né, a Dani já começou a falar um pouquinho, né? Ainda, infelizmente, nós temos aí aquela ideia de que a avaliação psicológica é testagem psicológica, né? E isso tem de ser combatido, né? E vem sendo combatido com os professores, em suas aulas, né? Com os livros que a Daniela, por exemplo, apresentou, artigos, e o IBAP, inclusive, né? Ele é um dos institutos mais importantes da avaliação psicológica no Brasil, vem com muito esforço também, combatendo essa ideia de que avaliação psicológica é testagem psicológica. Então, eu não preciso, na minha prática clínica, em primeiro lugar, usar a testagem psicológica, a não ser que eu queira, né? Obviamente, quando a gente pensa em avaliação psicológica, principalmente, nós devemos pensar em multimétodos, né? Então, quanto mais métodos nós utilizarmos na avaliação psicológica, mais informações nós temos. E também mais informações nós vamos ter que organizar no sentido de entender, por exemplo, na prática clínica, né, o que está acontecendo com o nosso cliente ou com o nosso paciente, dependendo de como chamamos, dependendo da nossa linha teórica e assim por diante, né? Então, assim, enquanto avaliador, enquanto construtor, enquanto docente, enquanto clínico, né, eu tendo a utilizar o máximo de recursos que eu tenho na prática clínica. Então, entrevista de profundidade, entrevista aberta, se eu puder, entrevistas estruturadas, eu utilizo. Se eu puder utilizar a anamnese especificamente, se eu puder utilizar as escalas, né, dentro das resoluções, né, as escalas remotas e assim por diante, eu utilizo. Se eu puder chamar pessoas que possam me dar outras informações, então, por exemplo, no caso eu estou atendendo, ultimamente está vindo uma gama muito grande de idosos, né, que eu venho atendendo online, e aí eu vou falar um pouquinho desses casos, né? Se eu puder conversar com os filhos,
pedindo permissão, obviamente, para esses idosos, né, para eu poder obter outras informações, se puder conversar com o psiquiatra, que o idoso está sendo atendido, eu também vou atrás, ou seja, né, quanto mais informações ou métodos diferentes, melhor para o profissional. A gente tem que parar, né, de trabalhar individualmente, né? Quanto mais nós conseguimos informações e trabalho de cooperação com outros profissionais, seja o fisioterapeuta, né, do idoso, seja o terapeuta ocupacional, seja o psiquiatra, seja o geriatra, né, melhor para o nosso trabalho, né? A gente tem que ter esse network, a gente tem que ter essas informações para poder, então, agrupar, né? E para poder fazer um bom trabalho. Quanto melhor é a nossa avaliação psicológica, né, melhor é a nossa intervenção. A nossa intervenção, ela depende basicamente, e eu diria que completamente, de um processo de avaliação adequado e multimétodo, vamos dizer assim, né? Então, acho que essa é uma primeira questão que eu gostaria de colocar. Eu vou trazer aqui um caso inicial, né, de uma pessoa, eu estou trocando os nomes, já não são mais pessoas que eu atendo, obviamente, né, e eu fui lá pegar no meu caderno de anotações, isso também é uma preocupação bastante importante para o profissional, né, ter anotações de sessão a sessão, né, essas anotações elas têm características especiais, né, de você fazer um prontuário para, inclusive, você ter as informações. A nossa memória é muito fraca, né, ela pode ter lacunas, e as informações elas podem nos ajudar, principalmente quando a gente também atende pessoas já há muito tempo, né, 6 meses, 1 ano, às vezes 1 ano e meio, né, às vezes você não lembra as informações lá do começo, e essas anotações nos ajudam, então. Então, eu vou falar em primeiro lugar do caso os nomes são fictícios, né, o caso da Joana, que é uma adulta jovem, né, que tem aí por volta tinha na época por volta de 20 anos, né, e que todos esses casos eles foram autorizados, né, do ponto de vista ético, a serem comentados também. Quando eu faço um contrato, né, com o cliente, esse contrato ele já discrimina também a possibilidade do uso, né, de informações, não com o nome da pessoa, obviamente, mas algumas informações, ou para publicar artigos, ou para, no caso excepcional como hoje, por exemplo, que eu estou trazendo, né, algumas situações de clientes passados, né. Então, a Joana, ela é uma adulta jovem de 20 anos, na época, e uma das questões que era um dos problemas principais, ela se declarava como homoafetiva, isso nas palavras dela mesmo, né, e estava tendo dificuldade em contar, né, esta situação para a família. Os pais já um pouco, vamos dizer assim, receosos, né, mais tradicionalistas, mais inflexíveis, no sentido de considerar outras orientações diferenciadas da heterossexualidade. Então, eu fui, obviamente, não existia uma queixa, né, de saúde mental, de nenhuma forma, isso foi avaliado, né, era uma queixa principal. E durante as primeiras 4, 5, 6 sessões, né, eu fui entendendo o caso, né, e é claro que neste sentido, eu precisava compreender quais eram as características de personalidade da Joana, né, e durante essas primeiras sessões, então, eu fui cavando, vamos dizer assim, né, a partir de perguntas, de perguntas específicas, gerais, específicas, né, a respeito de quais eram as principais características dela, né. E ela, então, foi me falando, olha, eu sou assim, eu sou assado. Então, acontecia alguma situação, eu parava, perguntava, olha, nessa situação, como que você faria, né? Ou numa situação hipotética, quem que é a Joana aqui? Como que a Joana se comportaria? E assim por diante, porque eu precisava saber das características de personalidade, inclusive de estratégias de enfrentamento. Ela era uma pessoa bastante, vamos dizer assim, metódica. Ela fazia uma avaliação, né, bastante aprofundada da situação antes de se expor. Então, essa era uma característica da Joana. E
E após a 7ª sessão, eu então perguntei para ela se ela poderia estar respondendo um instrumento de personalidade, né? Então, ela disse que sim, né? Porque eu gostaria justamente de avaliar se essas primeiras 6 sessões, se a impressão que eu tinha da Joana, ela batia, né, com o instrumento que ela mesma respondesse a respeito da personalidade, a respeito dela própria. Veja, não é uma avaliação compulsória, ela tem todo o interesse de ser super verdadeira, né, porque é uma procura espontânea na clínica, diferente de alguns outros casos de avaliação psicológica que são mais complicados, né? E então eu enviei, né, um link de uma plataforma, ela respondeu remotamente e eu então tive o resultado, né, do relatório desse instrumento, né? Não vou falar qual é porque eu não estou fazendo propaganda, né, de instrumento algum. Mas nós temos algumas formas de fazer, por exemplo, de utilizar instrumentos, né? Então existem algumas escalas, por exemplo, que foram construídas, né, em papel e lápis e não estão disponíveis para aplicação remota e nem para correção remota, né? Você tem que aplicar em papel e lápis e você tem que corrigir você mesmo, psicólogo, pontuar e ir numa tabela de normas, né? Isso é a primeira classe de escalas, né? Existem algumas que você pode aplicar em lápis e papel e você corrige ele numa plataforma, né? Você joga as pontuações e sai um resultado aí de percentil ou de normatização Z, normatização ou outras normatizações, percentis e assim por diante, quartis, né? E existem aqueles que então, só papel, aplicação e correção, pode ter a aplicação em papel e lápis e a correção online, ou pode ter tanto a aplicação quanto a correção e o relatório online. Então, nesse caso, eu recebi esse relatório, né, abri o relatório, e foi muito interessante, porque, assim, a grande maioria das anotações que eu fiz, né, elas batiam com as características que ela própria havia respondido nessa escala de personalidade. E aí nós fomos debatendo, ou seja, fui dando uma devolutiva para ela a respeito, né, e ela ficou super... e eu também, surpreso de uma forma positiva, que, assim, essas características, elas todas já tinham sido, de alguma forma, vistas durante essas 6, 7 sessões iniciais que nós fizemos. Então, assim, o quanto que a avaliação psicológica, ela não necessariamente depende de uma escala, né? A escala, ela pode ser, então, uma ferramenta auxiliar, um outro método que você vai confirmando as tuas hipóteses a respeito das características do teu cliente, né? Então, isso foi muito bacana, porque hoje nós podemos fazer isso. Antigamente a gente não tinha essa possibilidade de fazer via remota, né? Uma outra questão, e isso traz também alguns problemas para a gente, né? Porque, por exemplo, eu estou atendendo alguém remotamente de um outro estado. Eu gostaria de aplicar um teste, mas esse teste ele não foi aprovado remotamente. Ele é mais antigo, por exemplo, e ele só tem lápis e papel, e eu só consigo corrigir ele com um manual na mão, pontuando eu mesmo. Como é que eu faço? Então, nós temos algumas limitações, né? Mesmo que às vezes você queira usar um teste, se esse teste ele não foi aprovado para aquela finalidade, né, fica um pouco mais complicado, vamos dizer assim, porque você não consegue. O que você faz? Você envia, por exemplo, acho que até pode acontecer nesse caso, né? Você envia via correio, por exemplo, uma folha de teste, isso é permitido, não é? Né? A pessoa responde, e aí ela pode tirar uma foto e mandar para você, né, no teu WhatsApp, por exemplo, e você corrige com a foto que ela te mandou, né? Nem sempre nós temos resoluções explicitando essas minúcias, né? Eu posso, por exemplo, mandar eu uma foto, né, da minha folha de resposta? Não posso, né? Porque, teoricamente, você deveria usar
né, as folhas originais. Obviamente, né, sem demagogia, existe uma questão financeira. Claro que existe uma questão financeira das editoras, né? As editoras, elas sobrevivem também a partir do capitalismo, né? Então, obviamente que esta questão legal, né, de direitos autorais, ela é uma questão que existe, é um mercado, né? Então, a gente precisa levar em consideração isso, né? Mas existem algumas coisas que às vezes nos dificultam, né? Ainda bem, como a Daniele falou, né? Como a Dani falou, que nós temos aí agora, né, a possibilidade de nós termos aí mais né, escalas que podem ser utilizadas remotamente, tanto na aplicação quanto na correção. Mas isso traz também, né, algumas consequências, né? Eu dou aula de avaliação psicológica, né, tanto na graduação quanto na pós-graduação. E por incrível que pareça, às vezes você pede para um aluno fazer uma somatória simples de vários itens de uma escala Likert, e o aluno não consegue fazer essa somatória, né? Obviamente, isso não é generalizado, são casos específicos, mas quando você não tem mais este treino de fazer somatórias, né? Como é que fica, né? Será que o psicólogo, ele vai perder essa habilidade? Porque ele vai colocar tudo num sistema e vai sair um relatório, né? E essa capacidade de interpretação, né? Porque, veja, a avaliação psicológica, e principalmente quando você utiliza um teste, e eu sempre falo isso para os meus alunos, o teste, vamos supor que você está atendendo uma pessoa que você mandou um teste para ela, ela respondeu, e você tem acesso a estas respostas, ou no caso presencialmente, por exemplo, o teste ele vai te dar, na verdade, ele pode ser uma ferramenta riquíssima, e você está investigando resposta por resposta, né? Então, olha, fulano, aqui você respondeu, por exemplo, num teste de depressão, que a tua qualidade de sono não é boa. Mas essa é uma pergunta generalizada, né? O que é qualidade de sono? Então, a partir daí, você pode utilizar este item vamos supor que tenha 50 itens na escala, para aprofundar o teu conhecimento, né? Então, o que você tem? Você tem insônia, é insônia primária, é insônia intermediária, é insônia final, é problema de quantidade de sono, ou você está falando somente em referência à qualidade, né? Você dormiu, por exemplo, você dorme 8 horas, mas você acorda cansado, é diferente de você dormir 3 horas e acordar cansado, né? Um tem a ver com qualidade, outro tem a ver com quantidade e qualidade, né? Então, eu costumo dizer que os testes, eles são ferramentas maravilhosas em termos dos itens, né? Para nós obtermos outras informações a respeito de detalhes daquele construto que nós estamos avaliando, né? Então, são algumas questões que a pandemia nos trouxe. E um outro caso que eu gostaria de estar apresentando, né? É a respeito da privacidade, vamos dizer assim. E eu vou trazer um caso aqui bastante diferente, né? Então, eu vou falar na verdade, um idoso, né, que me foi recomendado para atendimento, e quem fez contato comigo foi a esposa desse idoso, que também é idosa, né? A dona Cida, né? E a dona Cida, então, via WhatsApp, né, entrou em contato e ela, olha, eu gostaria, né, de marcar uma primeira sessão e assim por diante. Então, nós marcamos e eu perguntei, então, se ela tinha acesso, né, ou ele tinha acesso, porque ela estava marcando para ele, que era o seu João, né, se ele tinha acesso a um computador. E a Cida disse que não, né, não tem. Ele vai fazer a sessão aqui pelo meu celular.
Perguntei se ela tinha facilidade de colocar, por exemplo, uma plataforma, né? Existem nas resoluções das TICs ou TDICs hoje em dia, existem algumas prerrogativas, né? Então, por exemplo, de ponta a ponta tem que ser criptografado. O próprio WhatsApp já tem essa possibilidade, né? Ele tem esse sistema de segurança, e ela então me fala que ela não consegue colocar nenhuma plataforma, né, no celular, não consegue baixar nada e assim por diante. Eu uso uma plataforma específica, que também acho que não preciso falar o nome em si, né? Mas, bom, ela só sabia usar o WhatsApp. Então, eu baixei o WhatsApp web, né, no meu computador, e então fiz a primeira ligação para o seu João, né, no telefone da dona Cida. E aí, a dona Cida me atende, o seu João não sabe mexer absolutamente, ele nem sabe atender um telefone direito, ele não sabe o que é uma ligação de WhatsApp, como atender, né? Porque às vezes você tem que fazer um movimento para cá, o que é uma ligação do telefone, que às vezes é um outro movimento, você só clica, né? Então, ou seja, isso para quem está acostumado é muito fácil, mas para uma pessoa que vamos dizer assim, que não tem esse contato com a era digital, é bastante difícil. E eu falo isso porque eu já tenho 52 anos e já tenho uma série de dificuldades que eu não tinha antes. Porque essa não é a minha, vamos dizer assim, a minha realidade, né? A realidade hoje em dia muda completamente. Eu sou da época da datilografia, né? Então, assim, já tenho dificuldades de acessar muitas vezes ou de mexer em tecnologias, né? Imagina uma pessoa de 80 anos, uma pessoa de 78 anos. Bom, primeira sessão, então, com o João, eu já havia falado para a dona Cida que, então, como eu teria que fazer o atendimento com o seu João, para ela deixar o telefone na mão dele e ela sair do ambiente, né, que o seu João estava. Adiantou? Não. Então, o que aconteceu, né? Olha que interessante. Eu ligo, né, no WhatsApp, pela câmera, a dona Cida atende, passa para o seu João e fica do lado do seu João. Eu percebo porque o seu João, às vezes, dá uma mexida na câmera. A câmera, inclusive, ele tremia um pouco, né? Ele não colocou o telefone da Cida no lugar que tinha um suporte, por exemplo, e eu via um reflexo. Eu falava assim, seu João, gostaria de saber se o senhor está sozinho. E ele falava assim, ele mudava de assunto e não falava, mas dava para ver que a dona Cida estava do lado. E eu, mais uma vez, né, falava assim, olha, seu João, então, é importante, né, a gente está fazendo um contrato, né, é importante que o senhor tenha privacidade, atenda, né, seja atendido, esse atendimento seja num lugar onde só esteja o senhor, tal, não sei o quê. E aí eu fui percebendo que ele não falava, a dona Cida, dava para perceber que a dona Cida estava lá do lado, e logo que acabou a primeira sessão, né, eu fiquei muito restrito a algumas informações, pedi, então, liguei para a dona Cida, que era o celular dela, e falei, olha, dona Cida, a psicoterapia funciona desta forma, é importante que se tenha privacidade, expliquei mais uma vez, e nada, né? Segundo atendimento, eu ligo no celular da dona Cida, ela passa para o seu João, e eu percebo que, de alguma forma, com o movimento do celular, ela está ao lado. E aí, o que fazer, né? Porque não existe uma regra, né? Você fala assim, bom, se não tem privacidade, então o que você faz? Você não atende? O que você faz? Você toma uma decisão super radical e dá uma bronca, né, na dona Cida? Eu não sabia por que ela estava lá do lado. Sinceramente falando, inicialmente eu não sabia, né? Eu não sabia se ela estava lá porque ela tinha receio. Porque, o que a gente imagina, né? A gente fala assim, bom, a dona Cida está lá porque ela deve ser super controladora, ela quer saber se o marido vai falar alguma coisa dela, porque ele tinha desenvolvido um episódio depressivo maior, né? Estava em tratamento. Então, essa é a primeira, muitas vezes é o primeiro pensamento que vem na cabeça, né? E você fala assim, não, mas espera aí,
Podem ter outras justificativas, né? Bom, dona Cida do lado, eu faço o quê? Eu dou uma bronca? Eu falo que eu não vou mais atender? Está em pandemia. Eles não vão para uma clínica, né, física. São idosos, né? Tem problema de locomoção, inclusive. Moram sozinhos, né? Mora ele e ela. Os filhos moram em outros lugares, então são só os dois. Ele não consegue, né, de alguma forma, ter aquela... ele não consegue mexer no equipamento, no aparelho, né? Tanto é que muitas vezes o que acontecia? Ele batia o dedo e a ligação era desligada. Aí, a dona Cida, que estava do lado, e que eu sabia que ela estava do lado, né, porque dava para ver, ia lá e atendia de novo para ele. Então, eu comecei a perceber, gente, que apesar de ser inadequado do ponto de vista, né, da ética, da privacidade, a dona Cida não ia sair de lá, né? Então, eu tinha algumas possibilidades. Ou eu falava que eu não ia atender, e aí ele ia ficar sem atendimento. Não adiantou falar com a dona Cida por 2 vezes, ela ia estar lá do lado, né? E iria continuar a estar do lado. Então, o que eu fiz? Eu fui evitando situações em que haveria necessidade dele falar do relacionamento, né? Então, por exemplo, se eu tinha que aplicar alguma técnica de pensamento disfuncional, que eu atendo pela linha cognitiva, e ele me trazia, por exemplo, uma situação que ele teve com a dona Cida, ou uma situação que ele teve ao tentar fazer alguma atividade dentro da casa dele, eu pedia, então, para ele dar o exemplo da atividade que ele fez na casa dele, né? Para não expor, inclusive, né? Porque eu sabia que lá a dona Cida estava do lado. Ela falava que nunca estava, ele também falava que não estava. Se perguntasse, ele desviava, mas ela estava. Fazer o quê, né? Então, eu fiz o atendimento, né? De alguma forma, me esquivando um pouco desta questão do relacionamento. Por sorte, o relacionamento era bom, né? Ele só falava bem da dona Cida. Obviamente, ela estava ao lado, né? Mas realmente me pareceu pela avaliação, né, que eles tinham um bom relacionamento mesmo, né? E eu tive a oportunidade de também falar com a dona Cida em pelo menos 2 ocasiões, e ela também falava que o relacionamento era muito bom, né? Em uma das vezes que eu percebi que tocou a campainha, né, da casa deles, e eu percebi que a dona Cida foi embora e teve que fazer alguma coisa, tal. E aí sim, eu tocava num assunto, né, a respeito de relação, e ele continuava me falando que a relação era ótima. Aí, quando eu percebia que a porta se abriu e entrou alguém, né, eu mudava de assunto e assim por diante. Bom, se é certo ou se é errado, eu sinceramente não... Existiriam outras formas de lidar com essa situação, mas foi assim que aconteceu todo o trabalho com o seu João. E aí, um detalhe interessante. Seu João ficou bom, depois de 4 meses de atendimento, ele foi melhorando, ele já estava com medicamento, né? Obviamente, o trabalho é complementar, né? Não vou falar que foi o meu trabalho, mas foi um complemento, né, de medicamento, mais psicoterapia. E há 3 meses atrás, eu recebo um WhatsApp da dona Cida, falando assim, olha, tem uma amiga que também é muito amiga minha, tal, que está com depressão, e eu gostaria que você atendesse. Tudo bem, dona Cida, sem problema nenhum. Mas, o que acontece? Novamente, a amiga também não sabia mexer em tecnologias, né? Só sabe mexer no celular e olhe lá. E o que aconteceu? Nós marcamos o dia que a Beatriz foi na casa deles e eu liguei no celular da Beatriz para atender a outra amiga dela. E ela estava do lado, né? Então, assim, não tinha como sair. A dona Cida ia estar lá. Mas nesse caso, obviamente, deu certo, por quê? Depois que eu peguei o contato da amiga dela, que foi uma outra cliente minha, aí sim, a Beatriz já não tinha mais nada. Então, eu atendi só no celular dessa outra cliente idosa. Mas, pasmem, ela também, com tudo que foi falado, né?
ela também deixava a porta aberta, eu escutava a televisão com o marido na sala. E aí, vai fazer o quê? Você não vai atender? Né? Eu prefiro, de alguma forma, tentar fazer o meu trabalho, mesmo que não em condições especiais, que não em condições perfeitas, mas fazer o meu trabalho. Né? Eu prefiro que essas pessoas que estão em sofrimento sejam atendidas de alguma forma do que não sejam atendidas. Né? Então, assim, são situações em que a pandemia nos traz, principalmente aí com essa população mais idosa, é complicado, e esquece, inclusive, né, nesse caso, de aplicar alguma escala, porque ou você aplica uma escala que tem esta possibilidade de ter uma aplicação acompanhada, e isso tem que ter na ficha síntese da escala, e mesmo assim é muito difícil, né, em termos de evidências de validade, você ter estudos em que a pessoa responde à escala e o profissional treinado faz uma avaliação hétero também, né? Então, autoaplicativa e heteroaplicativa, né? E aí o que acontece? Já estou acabando, Delcio. E aí o que acontece é que dificilmente você tem escalas que têm esse estudo de equivalência ou de invariância. Né? Então, a pandemia nos trouxe aí algumas situações inusitadas e que a gente, às vezes, tem que dar ter um jogo de cintura para poder dar conta dessas situações. Bom, espero que os casos aí tenham sido elucidativos. Agradeço por demais, né, a atenção. Bom, Maquininho, obrigado aí por suas contribuições, né, pelos exemplos práticos, né, trazendo aí os limites e possibilidades, né, da avaliação nesse momento tão difícil e que ainda, né, nos conduz a isso, né, porque, de certa forma, a gente está lidando o tempo todo com isso, né, você traz aí essa questão da avaliação, ela não ter que, por obrigatoriedade, né, ter uma escala, isso que é muito importante, a gente, esse poder de escuta, ter outras formas, né, e estratégias aí de ação, né? Nós temos vários comentários aqui e depois, então, a gente retoma para as discussões, mas de imediato gostaríamos de agradecê-lo aí pela sua fala. E convidamos agora a Marcela, né, para a apresentação e a audiodescrição. Boa tarde a todos, todas e todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do Conselho Regional de Psicologia, 4ª Região, aí representado pelo Delcio e também pela Elza, né, que foi quem me fez o convite. Eu estou muito feliz de poder estar aqui, dividindo esse espaço, essa mesa, com a Daniela e o Maquilin, são colegas queridos de trabalho, né, foram durante muito tempo meus parceiros e parceiras no Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, então também estou muito feliz por ter esse espaço aqui com vocês. Eu vou passar para a minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos claros, compridos e cacheados, uso óculos, estou de batom um batom escuro, tá? E estou usando uma blusa com estampa animal, né? Que tem ali um fundo bege com manchas pretas, e atrás de mim está o ambiente de uma parede, uma porta, do local em que estou realizando aqui né, essa apresentação. Eu queria que se pudessem compartilhar os meus slides aqui, né, para a gente poder começar. Bom, gente, então eu vou falar um pouco, acho que um mix aí entre o que a Daniela e o Maquilin falaram, né? Vou aproveitar bastante do que eles trouxeram de pontos aí, tanto de relatos de casos, né? De relatos de clínica, né? De atendimento na clínica, no consultório, quanto da parte mais técnica, da parte mais didática relacionada à avaliação psicológica no contexto da pandemia. Então, o que eu trouxe
trouxe, na verdade, são algumas reflexões, principalmente sobre o impacto da tecnologia para avaliação psicológica, o que eu acho que a gente pôde aprender nesse tempo e o que a gente ainda está aprendendo nesse momento que algumas pessoas consideram pós-pandemia, mas na verdade não é exatamente um pós-pandemia, né? É algo intermediário entre as duas coisas, né? Eu também sou professora de avaliação psicológica, né, do curso de psicologia da UFMG, e eu me deparo com desafios e dificuldades tanto para ensinar a avaliação psicológica, mas também para implementar ou para poder realizar um processo de avaliação psicológica nesse contexto aí de introdução de tecnologia, né? Então, eu vou passar rapidamente por essas mudanças que a pandemia trouxe, vou falar sobre o uso da tecnologia a favor das relações e do cuidado com a saúde mental, vou falar sobre as possibilidades de avaliação, as reflexões, o que a gente aprendeu durante esse período de pandemia, e também o uso, né, da avaliação remota nesse período pós-pandemia, que, como eu disse para vocês, não é exatamente um pós-pandemia, mas é uma continuidade, né, de um momento de transformações que a gente vem vivendo desde o início de 2020, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu queria colocar, e que eu acho que é importante a gente situar, é que no momento em que a gente se deparou com um vírus, né, que tinha a possibilidade de transmissão em proporções muito maiores do que a gente já tinha experimentado antes, enquanto sociedade, enquanto humanidade, a gente se viu num cenário de muitas mudanças que tiveram que acontecer meio que da noite para o dia, vamos dizer assim, né? A gente teve que mudar nossa forma de trabalho, a gente teve que mudar a nossa forma de interagir com as pessoas, a nossa forma de cuidar da nossa saúde, a nossa forma de estudar e a nossa forma de gerenciar vários aspectos ou esferas da nossa vida que antes aconteciam em ambientes diferentes, que passaram a acontecer todos em um mesmo lugar, que foi a nossa casa, né, o lugar que a gente escolheu ali para passar esse período de distanciamento social, esse período de, vamos dizer assim, de reclusão, né? Então, essas mudanças, elas trouxeram uma necessidade de mobilização afetiva, uma necessidade de mobilização de recursos psicológicos intensos, né? E que em que um determinado momento começaram a esgotar as nossas forças e a nossa energia, né, vital e social para poder lidar com tantos desafios, né? Então, o fato de ter que ficar em casa o tempo inteiro, de ter que multiplicar as nossas demandas de trabalho, de ter o tempo inteiro o nosso trabalho presente na nossa vida, de ter que gerenciar uma rotina, né, difícil de trabalho, cuidando de filhos, cuidando de pais, né, de pessoas mais idosas, tendo que lidar com tudo isso no mesmo ambiente, isso acabou gerando um impacto muito grande na saúde mental das pessoas, né? E foi justamente essa constatação que aparece em muitas estatísticas que foram feitas nesse momento, né, durante a pandemia, que indicam que houve uma busca muito grande por serviços de saúde mental, né, que cresceram de forma exponencial. Então, se a gente olhar vários dados e várias estatísticas, a gente vê que a procura por serviços de profissionais que lidam com a saúde mental, principalmente psicólogos, né, e psiquiatras, mas majoritariamente a busca por terapia, ela cresceu exponencialmente, né, e nesse momento a gente vê uma transição do atendimento psicológico, seja ele, né, um atendimento de terapia, de psicoterapia, ou um atendimento, avaliação, migrar para um ambiente completamente remoto, né? Então, as sessões passaram de presenciais para sessões que, como o Maquilin falou, né, tiveram ali no ambiente remoto um local para elas acontecerem, né? E nesse momento de transição, o que possibilitou que nós profissionais, psicólogos e psicólogas, pudéssemos atender a esse chamado da população
por serviços de saúde mental foi justamente a tecnologia, né? Então, a tecnologia trouxe para a gente uma possibilidade de nos manter trabalhando, né? Então, assim, muitas pessoas conseguiram manter seus trabalhos, e psicólogos e psicólogas, especificamente, falando aqui, né, nesse contexto da nossa discussão, conseguiram manter seus trabalhos justamente porque houve uma possibilidade de fazer um atendimento de uma maneira remota, mas também a gente conseguiu, ao mesmo tempo, né, fornecer, né, assim, a gente conseguiu ensinar remotamente, né? Então, a tecnologia, ela trouxe esses benefícios. Então, acho que, apesar de todas as discussões, as limitações que a gente faz e os contrapontos que a gente deve fazer em torno do uso da tecnologia, que são necessários e pertinentes, nesse momento foi a tecnologia que permitiu com que a gente começasse, isso fosse possibilitada essa transição. Então, nesse momento também, as soluções tecnológicas, elas cresceram muito, né, tanto em termos de hardware, né, em termos de sistema, quanto em termos de programas, de plataformas, né, de dispositivos, para que a gente pudesse nos manter conectado com as pessoas, trabalhando, aprendendo, né, de uma maneira geral. Então, nesse momento de crescimento no uso de tecnologia para prestação de serviços psicológicos, profissionais e pacientes e professores e alunos também se beneficiaram, né? Então, isso foi muito importante. E algo que eu acho interessante a gente falar, que foi trazido pela Daniela, né? É pensar se a gente estava preparado para esse momento. Enquanto profissão, a psicologia estava preparada para essa transição, para o uso, né, de ferramentas de atendimento remota, né, ou de atendimento online. Então, o que a gente vê é que existia uma resolução, que a Dani falou, que respalda, né, ou que respaldou a prática profissional, que vinha respaldando desde 2018, que é a 11 de 2018, né, que permitia atendimento psicológico, tanto serviços de psicoterapia quanto serviços de avaliação psicológica, né, realizados de forma remota. Mas também, nesse momento, o Conselho Federal de Psicologia e o Sistema Conselhos trabalhou para que os psicólogos pudessem ter agilizado ali o processo de autorização para atendimento remoto através de resoluções, né, e normas técnicas que ampararam o profissional nesse momento, né? Então, além da Resolução 11 de 2018, que é essa que regulamenta a prestação de serviços psicológicos realizados por meio de tecnologias de informação e comunicação, a gente vê também uma resolução que foi criada no momento da pandemia para poder facilitar o processo, né, de prestação de serviços, como, por exemplo, a liberação da autorização do cadastro do EPSI, da plataforma EPSI, para o psicólogo poder prestar o seu serviço, e também notas técnicas que orientaram especificamente no contexto da avaliação psicológica sobre a utilização de testes nesse momento aí por meio de tecnologias de informação e comunicação. Então, de alguma forma, né, a gente estava, ainda que a gente não estivesse, enquanto profissão, totalmente preparados para esse momento, porque acho que ninguém estava, a gente já tinha um amparo em algumas resoluções e uma agilidade do sistema Conselhos para poder permitir que a gente continuasse não só oferecendo o nosso serviço para a população, mas também nos mantendo ativos, trabalhando, né, e podendo realizar a nossa ocupação, né, principal ali. E o que trouxe, especificamente, o que veio, né, da avaliação psicológica, o que a gente pôde aprender, ou o que a gente pode chegar à conclusão, assim, desses desafios que foram vivenciados por profissionais durante esse tempo, referente ao uso da avaliação psicológica no formato remoto. Eu trouxe algumas coisas aqui que vêm tanto de reflexões realizadas, né, pelo Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, pelos colegas pesquisadores da área, nos GTs de avaliação psicológica, mas também por uma certa percepção de conversas, de diálogos com colegas que me permitiram chegar a essas conclusões aqui, né? E vocês vão ver que, em linhas gerais, isso respalda bastante o que a Daniela e o Maquilin falaram, né? Primeiro, um primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que a avaliação psicológica, ficou cada vez mais evidente que a avaliação psicológica
é diferente de teste psicológico, né? A avaliação, como o Maquilin pontuou, ela tem no teste psicológico uma das suas ferramentas de atuação, uma das suas ferramentas que são extremamente importantes para que a gente possa avaliar, né, num processo mais amplo, mas a avaliação como processo, ela prescinde ao uso de testes, né? Então, em muitos momentos, por exemplo, né, às vezes a gente não tinha um instrumento disponível para avaliar uma criança, né, com todo o cuidado que precisava haver para fazer uma avaliação de uma criança ou de uma pessoa idosa, como o Maquilin pontuou, por meio de instrumentos, testes psicológicos, que tinham versões para uso no ambiente remoto, mas a gente poderia continuar usando outras fontes fundamentais de informação, que seriam as entrevistas, a observação, né, que se dava ali por meio da interação via tecnologia, mas que possibilitava, né, um contato e o levantamento de informações e de interação com o paciente, né? Então, a avaliação psicológica, ela é maior do que o teste psicológico, mas nesse contexto de pandemia, também fica claro para a gente que a importância de usarmos instrumentos ou testes psicológicos que têm versões aprovadas para uso, com estudos de equivalência, né, entre o lápis e papel, que é o tradicional que a gente utiliza, e aquelas que têm, né, a sua versão também para o uso em ambiente digital, para o uso do ambiente, no ambiente que extrapola, né, o ambiente concreto físico ali, do contato com o paciente. Então, assim, testes psicológicos, eles não podem ser alterados, eles não deveriam ser alterados em suas propriedades fundamentais para o uso, né, no ambiente remoto. Então, esse é um cuidado, uma constatação que os profissionais, os alunos, né, ficou cada vez mais evidenciado, né, para todos nós, e ainda, embora tenha crescido o número de instrumentos para uso em versões de aplicação remota no país, como a Dani pontuou, né, que passou de maio de 2024 para janeiro de 2021 para 13, né, então isso aí mais do que duplicou, a gente ainda tem uma escassez de instrumentos que apresentam as duas versões possíveis, né? Então, isso ainda é um desafio para o qual os pesquisadores que trabalham na área, né, vão ter que enfrentar ali nos próximos anos, haja vista que a tecnologia muito provavelmente vai continuar acompanhando as nossas interações profissionais, os nossos atendimentos e as nossas avaliações, né? Outro ponto que fica evidente é que a tecnologia não pode ser usada com toda e qualquer pessoa, sem considerar a influência da idade, da escolaridade, a familiaridade que as pessoas têm com o uso dos instrumentos digitais, os recursos digitais, como o Maquilin falou, né? Deu o exemplo aí dos pacientes que ele estava atendendo, de condição física, cognitiva e presença de transtorno mental, né? Então, muitas vezes também a gente esquece que talvez algumas pessoas, né, que tenham algum tipo de por exemplo, deficiência intelectual, tem mais dificuldade de interagir com determinado tipo de plataforma, determinado tipo de ferramenta, do que pessoas sem esse tipo de comprometimento. Então, tudo isso é importante ser levado em consideração quando a gente escolhe o que fazer, quando a gente escolhe a ferramenta que a gente pretende usar, né, e a forma de conduzir esse processo, né? Outra coisa que eu gostaria de destacar é que o psicólogo não precisou apenas de um computador e um teste, né? Ele precisou investir num espaço que seria silencioso, com privacidade, segurança de dados, boas plataformas de videoconferência, que favorecessem o sigilo, a confidencialidade e segurança do ambiente virtual, né? Então, nem sempre a gente consegue as condições ideais para fazer esses atendimentos, mas a gente precisa estar pautado nessas condições ideais para que a gente possa se aproximar dessas condições e oferecer um trabalho que seja pautado aí, né, nos preceitos do nosso código de ética, que prezam pela confidencialidade, pelo sigilo, pela privacidade da pessoa que está sendo atendida. E eu acho muito importante a gente pensar que será que os honorários, né, muita gente questionou nessa época, mas como o psicólogo está atendendo plataforma online, será que
que ele não tem que reduzir os seus honorários? Será mesmo que investindo em tanta coisa como o psicólogo teve que investir, em plataformas de aplicação de teste remota, né, que muitas vezes são muito mais caras do que o instrumento lápis e papel? Será que as boas plataformas que têm segurança de dado, que garantem privacidade, elas não envolvem um gasto financeiro, né? Então, acho que isso gera uma discussão também, até para que o Conselho Federal de Psicologia possa pensar se isso justificaria tabelas de honorários distintas, por exemplo, né? Então, acho que são reflexões pertinentes e que a gente precisa né, estar sempre atento nesse momento de aprendizado que a gente teve aí com a pandemia. Da mesma forma que o psicólogo não precisou só de um computador e de um teste, também a pessoa que estava sendo avaliada, também o nosso paciente, ele também teve que encontrar, dentro do seu espaço doméstico, um ambiente confortável, um ambiente com privacidade, com mínimo de distração e seguro o suficiente para que não só ele não fosse interrompido, mas como ele pudesse se expressar, né, e contar, e sentir que ele tinha ali um vínculo seguro para poder participar de um processo que estava resguardando a sua privacidade, né? Então, muitas mudanças, como, por exemplo, o Maquilin citou, né, que nem sempre é fácil as pessoas encontrarem esse ambiente no espaço doméstico delas. Então, o que fazer, como fazer? Então, são novos desafios com os quais os profissionais psicólogos têm que lidar, né? E outra coisa que também está envolvido, né, em avaliações, por exemplo, compulsórias, as fraudes, né, que precisam ser evitadas, o maior controle, né, o que tem que haver do setting, né, do contexto inteiro de avaliação, né. Outro ponto que eu destaco, né, no uso de tecnologia no processo de avaliação psicológico, dentro dessas reflexões que vêm da pandemia, é a possibilidade que essas tecnologias nos trazem de conectar indivíduos que estão residentes em zonas afastadas, a uma maior rede e mais especializada de profissionais. Então, se antes ele teria dificuldade de encontrar um profissional que fosse especializado naquela demanda que ele tem, hoje, com o atendimento remoto, isso amplia, né? Então, ele pode encontrar pessoas para atendê-lo no Brasil inteiro, né? Sem os custos que havia para ele de deslocamento e otimização de tempo. Então, acho que isso é uma possibilidade também que a gente ganhou. A gente também ganha em, talvez, medidas e testes que, com o tempo, vão ficar cada vez mais precisos, com o tempo vão ficar cada vez mais sofisticados nos seus sistemas de correção, nos seus sistemas de síntese de resultado, ainda que isso, obviamente, não prescinda da importante figura do profissional psicólogo, que, como eu disse, né, teste não é sinônimo de avaliação. E para finalizar minha fala, né, eu dei uma acelerada aqui para a gente poder ficar no nosso tempo aqui previsto para a mesa, mas o que a gente ainda precisa aprender nesse período, né, que algumas pessoas estão, né, os pesquisadores da área, algumas pessoas de políticas públicas de saúde estão pensando de pós-pandemia, mas que efetivamente, né, não são uma pós-pandemia. O que a gente ainda precisa aprender, né? Então, eu trouxe também alguns pontos que eu acho que são pertinentes, alguns pontos que eu acho que são relevantes. Um primeiro ponto é que a gente está lidando e ainda vai lidar por muito tempo com uma mudança nas relações sociais, ocupacionais e educacionais e todos os impactos que essas mudanças têm na saúde mental das pessoas. Então, isso vai exigir do profissional psicólogo, né, uma maior capacitação, né, uma maior formação para a prestação dos seus serviços, que vai implicar numa força de trabalho cada vez maior, né, para que a gente possa efetivamente prestar um bom serviço e um serviço de qualidade para a população. Né? Isso também talvez possa trazer para a gente não sabe, novas patologias, né? A gente já está vendo aí um movimento a gente já existe pessoas que estão completamente viciadas em tecnologia. Qual que é o impacto dessas mudanças com cada vez mais uso de tecnologia nesse vício, por exemplo, por tecnologia, né? Então, são questões que o profissional psicólogo vai ter que lidar e vai ter que aprender a avaliar, vai ter que aprender a intervir nesses novos desafios ali. A
relação psicólogo-paciente também sofreu alterações, né? Hoje, muitos pacientes não querem mais voltar ao período que antes da pandemia. Que período? Atendimento presencial, por exemplo. Mas, às vezes, o profissional precisa do atendimento presencial. Para muitos casos, o atendimento presencial ele pode ser necessário, né? E isso é algo que a gente vai ter que aprender também a como falar, como lidar, em que momento o atendimento presencial ele vai precisar ser necessário, pensando também em termos de avaliação, em que momento a avaliação presencial ela vai suplantar a avaliação feita de forma remota, né? Então, tudo isso vai precisar, né, ser discutido. A gente vai precisar também investir em segurança digital, armazenamento virtual, plataformas de gestão e sublocação de espaços virtuais, cada vez melhores, cada vez mais seguras, tá? Outros desafios para o profissional que trabalha com avaliação psicológica, né? A quantidade de crianças com atraso, dificuldades escolares, por conta, né, do ensino remoto, e o que isso traz, né, em termos de, deixa eu avaliar essa criança tem um transtorno, ela tem, né, um transtorno de aprendizagem, ou ela está vivendo uma consequência de um prejuízo no processo de ensino-aprendizagem por causa do ensino remoto, né? Então, o profissional que trabalha com avaliação vai se deparar com essas questões. Crianças com problemas de adaptação em relações sociais no ambiente escolar, né? Então, a gente vai precisar também lidar com isso. As crianças desaprenderam a como se relacionar com as pessoas presencialmente, elas estão muito mais... isso não é só para crianças, mas, por exemplo, os adolescentes estão vivendo o que a gente chama de apatia social, né? Então, também uma dificuldade de retorno a essa imersão, né, com as pessoas presencialmente, o toque, né? Tudo isso que a gente perdeu nesse tempo. Muitos adolescentes abandonando a escola, despreparados para a escola profissional, quando chega o momento, por exemplo, né, de finalização do ensino médio, e aí acho importante frisar que esse abandono da escola, ele não tem a ver só, né, com as dificuldades acumuladas nesse período, mas com todo o contexto socioeconômico que vem decorrente, né, desse momento de pandemia, a necessidade de trabalhar, a necessidade de ter um trabalho ali para poder ajudar na renda da família, né? Idosos com prejuízos cognitivos acumulados e cuidadores sobrecarregados, aumento do número de divórcio e insatisfação conjugal. Então, quem trabalha, né, com terapia de família, com terapia de casal, já está vivenciando nessa nova realidade. O aumento dos casos de burnout em empresas e serviço público, né? Porque o excesso de trabalho gerou uma dificuldade das pessoas agora se reorganizarem para essa nova rotina de trabalho. Então, a gente assumiu muitos compromissos e a gente dava conta de fazer, ainda que mais ou menos, né, durante o período de trabalho remoto, mas que agora já é mais difícil, porque a gente precisa se deslocar, a gente tem trânsito, a gente tem que buscar a criança na escola, então toda uma nova realidade. A insegurança alimentar e seus impactos sociais e na saúde mental, o aumento dos casos de violência contra a mulher, né, que a gente vê cada dia estatísticas mais assustadoras sobre isso, a importância de estarmos atentos a esses casos, atentos e atentas. Muitas pessoas não possuem acesso a aparelhos eletrônicos e conexão à internet de qualidade, o que configura exclusão digital. Então, como que a gente chega até esse público? Como que a gente se mantém atendendo remotamente com tantas pessoas que são excluídas digitalmente, né? Então, para estar preparado para esse novo momento, a gente vai precisar de investimento público e privado, não só, né, no caso, pensando especificamente na avaliação, inovação para a área de avaliação psicológica, mas também investimentos que vão demandar tempo, né, para a formação de profissionais mais bem capacitados para o atendimento online, que isso certamente gera muitas dúvidas, e como que a gente vai conduzir esse processo à distância, pensando
avançando aí, né, nas diferentes populações e grupos que a gente atende, né? Então, a velocidade e a adoção das novas tecnologias na prática profissional e os novos desafios que se apresentam, eles vão demandar das entidades científicas e de classe a elaboração de novas diretrizes e resoluções específicas que possam lidar com esse novo momento que a gente vivencia, não só na avaliação psicológica, mas como psicólogo de uma maneira geral, enquanto sociedade, né? A Dani já trouxe que é a ADI, né? Que são as consequências da ADI e como isso afeta a prática profissional, mas acho que todos esses outros pontos que eu quis trazer para vocês aqui, para que a gente pudesse pensar, refletir, eles também vão ter impactos e vão exigir, né, como eu disse, da sociedade como um todo, das entidades científicas, de classe, um envolvimento para nos adequarmos aos poucos, né? As coisas não acontecem da noite para o dia, a gente precisa ter paciência a essa nossa nova realidade, a nossa nova realidade profissional. Então, queria agradecer vocês, né? Tem aí os meus contatos, o Instagram do laboratório, se vocês quiserem saber um pouquinho mais do que a gente está produzindo, né? E mais uma vez, muito obrigada à organização do evento, não só por essa mesa tão importante, tão necessária, mas também pelo convite para dividir esse espaço aqui com vocês. Ela tão pouco, né? Eu trazer esses desafios aí, né? Que você mostra. A gente passaria horas e horas falando cada tema desse, né? Com certeza. E com certeza, né? Nós teríamos aqui, né? E virar a noite, né? Como diz, tá? Então, assim, mas eu agradeço imensamente. Eu gostaria só de fazer uma marcação aqui que vocês três, né? Tanto a Marcela como a Dani e o Maquilin, eles não sabiam anteriormente de quem que ia compor essa mesa, né? Então a gente estava conversando sobre isso e foi muito interessante porque a temática, é lógico que a gente tinha um tema específico, mas assim, vocês versaram muito bem sobre o tema, eu acho que cada um foi complementando aí, né, essas questões, e assim, só temos a agradecer, né? Nós temos aí no nosso chat muitos elogios, né, a todos vocês, tá? E de maneira breve, né, eu vou dar uma passada aqui, o que chegou para a gente, né, quanto a algumas questões. A Luana Cristina, ela pergunta qual o número da resolução, depois, né, ela pergunta especificamente das TICs, né, que a Daniela até havia colocado, e também onde que pode encontrar a Sabrina também, onde é que está disponível a cartilha sobre boas práticas, né? Eu acho que a Daniela pode responder para a gente de maneira, né, rapidinho. Olá, Luana e Sabrina, que bom o interesse de vocês nesses documentos, não é? Eu aproveito aqui esse momento de fala para dizer que, com os meus alunos, eu tendo a orientar que eles estabeleçam uma rotina. Não precisa ser toda semana, porque as coisas não mudam toda semana, mas a cada 6 meses, o Sistema Conselhos, né, ele faz a APAF, a Assembleia de Políticas administrativas, financeiras e tal, né? E é a APAF que aprova as resoluções, ou seja, a cada 6 meses, existe potencialmente a possibilidade de novas resoluções saírem para categorias. A APAFs, em geral, acontece em maio e em novembro, dezembro. Então, se nós profissionais conseguirmos estabelecer uma rotina de a cada 6 meses, né, no primeiro semestre e no segundo semestre, acessar a página do Conselho Federal, na parte das normativas, a gente tem acesso às normativas recentes, aquilo que está mudando na nossa profissão. Isso é muito importante, porque as resoluções elas são feitas hoje, mas elas não são perenes, não é? Elas podem ser reformuladas, tá? De forma mais específica, você pode, então, encontrar todas as resoluções que normatizam a nossa profissão na página do Conselho Federal de Psicologia. Você entra lá e tem o íconezinho das normas, não é?
Ou, para facilitar também, o Conselho criou uma página que chama... agora deu branco, como é que é, Delcio? É atos normativos? Atos oficiais, atos oficiais. Exatamente. Atos oficiais. E aí, quando você joga no Google atos oficiais, já vai sair na página que tem toda a documentação do Conselho Federal de Psicologia, não é? E lá ele pergunta: você quer saber uma resolução? Você quer saber uma norma técnica? Você quer saber das leis que regulamentam? E se você tiver alguma dúvida de que documento você quer saber, você joga a palavra-chave, por exemplo, psicoterapia. E daí vai sair todos os documentos que existem com a palavra psicoterapia, tá? Então, dessa forma, você acha. As resoluções que hoje vigoram para avaliação psicológica no contexto remoto, que seria das TICs, que não é só para avaliação psicológica, é para todos os atendimentos psicológicos realizados por meio das tecnologias da informação e comunicação. Isso quer dizer, inclusive, quando eu mando mensagem de WhatsApp para o meu paciente, a resolução das TICs também normatiza essa mensagem, porque é um atendimento, eu estou mandando como profissional e utilizando um recurso tecnológico. Quando eu ligo para o meu paciente, eu também estou usando um recurso tecnológico e é uma atuação profissional. Então, ler essa resolução ela é muito importante. A resolução que vigora hoje é a 11 de 2018 e ela foi complementada excepcionalmente no período da pandemia pela 4 de 2020, tá? Eu vi que teve uma pergunta, agora eu esqueci o nome de quem fez, desculpa, se estavam revendo essa resolução 11 de 2018 à luz da pandemia. A princípio, não. Já saberemos mais adiante, né? O que essa isso é da Elza, com relação ao atendimento remoto, há uma parte, por parte do CFP, um movimento para uma nova resolução ou referência técnica. Isso, então vamos ver o que a experiência da pandemia nos traz de demanda e de necessidade de revisar. Ô, Dani, eu só queria complementar, que eu acho legal falar também, que eu vi que o Conselho Federal está com uma campanha uma campanha educativa mesmo para os profissionais psicólogos, para uso de redes, de como o profissional deve usar suas redes sociais também, né? Que eu acho que isso é muito importante. As pessoas acham que podem fazer qualquer coisa, né, nas redes sociais, sendo psicólogo. Então, tem lá um monte de pontos que são importantes de serem observados, né, do tipo de serviço que está sendo prestado, da forma como a gente se coloca, né? Então, acho que isso é muito bacana, porque não é só porque está ali nas redes sociais que a gente deixa de ser psicólogo, né? Quando a gente está fazendo uma vamos dizer, propaganda do nosso serviço, né, ou alguma coisa assim, a gente tem que tomar cuidado, né, porque a gente tem as resoluções específicas que permitem ou não que o psicólogo faça determinada coisa, né, enquanto psicólogo. É claro que se eu tenho minha rede social lá, né, a minha particular, né, não é profissional, ok, mas enquanto estou falando como psicólogo, né, esses cuidados são importantes. Então, acho que valeria a pena dar uma olhada no Instagram do Conselho para verificar, né, esses pontos, que eu achei muito bacana essa campanha aí, e dita um pouco do que a gente está falando, não é especificamente de avaliação psicológica, mas tem a ver com o uso de tecnologias, né, e redes. Perfeito, Marcela. E assim, né? É aquilo, tudo aquilo que eu faço me apresentando como psicóloga deve estar sendo regido, né? Ou deve atender às normas da nossa profissão, tá? Senão pode ser uma falta ética. Exatamente, nosso código, nossas resoluções, né? Pois é. A cartilha também, de toda forma, né, a gente consegue lá pelo CFP, tá? E a Adriana Paiva, né, pergunta também se hoje qualquer um pode comprar um teste psicológico, independente do teste. Tá bom.
Então, vamos lá. A cartilha você também consegue pelo site do Conselho Federal de Psicologia e, mais especificamente, também entrando no site do Conselho Federal de Psicologia, ou se você já quiser digitar direto SATEPS, né? Você entrando no sistema de avaliação de testes psicológicos, que é o SATEPS, lá tem a parte de normas também, normatização, em que todas as normatizações referentes que envolvem a avaliação psicológica também foi colocada ali nesse site, que regulamenta, né, o SATEPS, o site da avaliação psicológica. Ali você tem tanto as normas específicas da avaliação psicológica, como tem também os produtos e as cartilhas, os livros ou manuais que o Sistema Conselho produziu para as normas técnicas também, não é? Que auxiliam o profissional que trabalha com avaliação psicológica. Então, essa cartilha, ela está lá no site do SATEPS, tá? A outra pergunta, qual foi mesmo? Dos testes psicológicos. Infelizmente, não é? Essa era uma ação que corria contra nós psicólogos, né, contra o Conselho Federal de Psicologia desde 2004, desde que surgiu o SATEPS e surgiu a primeira resolução da avaliação psicológica, que tornou privativo a venda dos testes psicológicos, iniciou em 2004 uma ação contra o Conselho de inconstitucionalidade, porque dizia que nós, como profissionais da psicologia, o Sistema Conselho, ele não poderia regular a venda, ele regula a profissão de psicólogo, mas ele não regula a venda de qualquer instrumento. Então, ele não poderia regular, ele não poderia privar a sociedade do acesso à informação, não é? Desde 2004, essa ação tramitava, então, no STF, não é? E esse ano ela foi julgada na sua última instância, foi julgada no ano passado, o CFP recorreu, o IBAP fez diversos documentos, participou ativamente das discussões, de visitas aos ministros também para sensibilização, mas infelizmente nós não tivemos sucesso, né? E foi considerado como inconstitucional, como restrição à informação, a restrição do acesso às pessoas aos testes psicológicos. Então, hoje, legalmente, qualquer pessoa pode sim comprar um teste psicológico, tá? Mas o seu uso profissional, só nós psicólogos podemos fazê-lo. E para os fins que constam na lei, que regulamenta a profissão de psicólogo. Ok, tem uma outra pergunta aqui, essa é mais diretamente aí para o IBAP, né? Quando serão abertas as inscrições para a jornada do IBAP? Ai, que pergunta boa! Muito em breve, gente, por favor, fiquem de olho na página do IBAP, mas nas próximas semanas, ainda até o final do mês de julho, a gente vai abrir as inscrições. A jornada ela está vindo com um fôlego bem legal, né? Ela pretende reunir outras entidades da psicologia também, fazer uma discussão muito atualizada do impacto do IBAP nesses 25 anos da sua história, na ciência psicológica, né, e o que estamos vivendo atualmente. E já de antemão também deixo o convite para o ano que vem, porque a gente também está preparando o nosso congresso para o ano que vem, em junho, julho do ano que vem, um congresso que vai ser presencial, depois de 4 anos, né, sem a comunidade da avaliação psicológica se encontrar presencialmente num evento, o evento do IBAP, que é tão agregador, né, tão carinhoso, que a gente encontra pessoas tão queridas, daqui no próximo ano, mais ou menos nessa época, a gente pretende estar todos juntos, reunidos e oferecendo para vocês uma programação também muito especial e comemorativa dos 25 anos do IBAP. Agora, essa aqui é direto por McLean, né? A Maria Márcia pergunta, né, se usa o prontuário eletrônico e qual a sua análise da afetividade dessa ferramenta. Da efetividade, desculpa. Eu acho que, assim, prontuário eletrônico é uma ferramenta bastante interessante, né?
porque nos coloca também na era da tecnologia, né? Você tem essa possibilidade de fazer, né, as tuas anotações, de fazer os teus comentários, os seus pareceres, inclusive, né, numa ferramenta, num documento que pode ser interessante depois, inclusive, como forma de você reaver essas informações com a possibilidade, por exemplo, de você buscar informações também por palavras-chave, né, e assim por diante. Então, acho que o psicólogo, ele, da mesma forma que ele pode, né, se utilizar das TICs para o atendimento em si, né, ele também pode se utilizar de ferramentas que estão sendo desenvolvidas, né, ou que são propícias para a clínica em si, né? Então, acredito que é bastante interessante e que mas isso também vai depender, né, um pouco das características do próprio psicólogo, né, dele se sentir também à vontade para utilizar meios tecnológicos para fazer, né, a sua comunicação em si e a sua atividade de escrita, né? Então, isso também vai depender muito da pessoa em si, né? Algumas pessoas vão preferir, outras talvez utilizarem um método mais tradicional. Pois é, gente, aqui a gente já está sendo aqui, né, porque o nosso horário já está assim mais do que esgotado, e eu gostaria, só se alguém aí ainda tiver da mesa, se quiser fazer algum fechamento, ou alguma conclusão aí, se quiser terminar uma ideia, mas de imediato agradecer, né, a todos os presentes aí que estão nos assistindo, os componentes da mesa, com certeza, se a gente puder fazer outras mesas assim, porque a gente percebe o tanto que a categoria, né, gostaria de estar aqui discutindo sobre essas questões. Nós temos questões sobre a DI, sobre a questão do fazer, das avaliações, né, mas infelizmente esse tempo realmente está aí, já está nos extremos, tá? Mas se alguém tiver alguma questão aí da mesa, fique à vontade. Eu acho que só agradecer, né, esse convite, de estar aqui com vocês, né, com o Delcio, Marcela, Daniela e com todas as pessoas que nos assistiram. Agradecer mais uma vez também a Elza, né, pelo convite, o CRP de Minas, e foi muito gostoso estar aqui, estar podendo discutir, né, esse assunto tão importante. Então, só agradecer mesmo. Eu também queria, né, só agradecer essa possibilidade, essa oportunidade, né, foi muito bacana, né, e foi muito bom estar com vocês aqui nessa tarde. Bom, seguindo meus colegas, também agradecer ao CRP de Minas, na presença do Delcio, da Elza, né, duas pessoas muito queridas, né, e agradecer não só o convite de estar aqui falando, mas de estar com meus colegas do coração, Marcela e Mac, né, até é difícil a gente falar o nome completo, viu, gente? Assim, a gente fica Mac, né? E quero dar os parabéns pelo evento e aos participantes também. Vi que tem muitos alunos de psicologia. Parabéns pelo interesse, pela formação, por estar buscando coisas para além da graduação, né, do curso em si. Isso é muito importante e, com certeza, é o diferencial na profissão da gente. Então, até outro momento. Muito obrigada. Ok, gente. Muito obrigado. Um abraço a todos e todas.